Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NC com vocês. Rapaziada, no vídeo de hoje, eu quero aqui conversar com vocês referente ao que o Remo precisa para buscar uma improvável hoje classificação para o quadrangular final. Existem algumas barreiras aí que estão impedindo o time remista de progredir e eu quero comentar um pouco sobre isso aqui com vocês. Mas não são tão difíceis de se resolver, tá? Por isso que eu vim aqui nesse vídeo comentar com vocês. Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no nosso canal, já vai ativando o sininho para receber as notificações, chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês aí 2 camisas do Leão Azul, deixa seu like, já compartilhe nossos vídeos, é muito importante o crescimento do nosso canal sem interatividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado aí pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Ótica Bela Jô ainda, o telefone está na tela para você aí. Entre em contato com a rapaziada da Ótica Bela Jô para você fechar aí o seu óculos e também ganhar a camisa personalizada do Clube do Remo quando você comprar o seu óculos a partir de R$ 250. Chama aí a galera da Ótica Bela Jô, o telefone está na tela aí para você. Primeiro comentário fixado está o link aí da Quality Life. Quality Life, você entra aí no link, você vai lá para o site e pode, pela telemedicina, assinar aí o seu plano de saúde a partir de R$ 29,90 lá na Quality Life. E também, rapaziada, esse vídeo aqui, ele é patrocinado aí pela, K3 Play, aí K3 Play TV para você aí, TV, filmes e séries, né? Além disso, você acompanha o Clube do Remo na íntegra por um preço especial. Então, entre em contato aí com a galera da K3 Play, o telefone tá na tela aí para vocês. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês referente às dificuldades que o Remo pode enfrentar para buscar uma improvável classificação. Por que improvável classificação? E por que não impossível classificação? Porque do impossível, na minha opinião, depois da vitória do Sampaio contra o Sampaio Corrêa, passou a ser improvável. Impossível é algo que não vai acontecer, né? E improvável é algo que é muito difícil de acontecer, mas que pode acontecer, né? E isso tudo só vai melhorar caso o Clube do Remo mude não só sua postura dentro de campo, mas também fora dela. Dentro de campo, a gente já consegue ver um time mais organizado e um pouco mais confiante. A troca de passes que o Remo teve nesse jogo contra o Sampaio Corrêa mostrou isso. E eu não estou falando isso aqui para te iludir, não. Estou falando aquilo que eu vi. O que me preocupa, eu acho que preocupa a todos vocês, é justamente a questão física dos jogadores, né? Porque técnica, todos os times têm problemas. O Remo também tem os seus problemas técnicos, de jogadores que não apresentam um bom futebol, outros que são extremamente ruins, né? Limitados. Mas esses que não apresentam um bom futebol, eu espero que eles possam se recuperar e ajudar esses que são ruins a melhorar também a questão de desempenho. O Remo é um time coletivo, né? Tem que ser um time coletivo, não tem que ser um time individual. O Remo, com o Morínigo, isso era uma tecla que eu batia muito, só funcionava em virtude do Jadson. Quando o Jadson era anulado, o Remo morria, né? O Remo não tinha criação nenhuma de jogadas. E não foi isso que a gente viu no jogo agora do final de semana. O Remo trabalhou o primeiro gol, o segundo gol ali numa insistência, a bola cai no pé do Jadson e ele finaliza muito bem. E o Remo consegue fazer 2-0 fora de casa contra uma equipe que estava tão desesperada contra a gente e conseguiu ali a vitória, né? Foi da maneira que foi, sofrida, né? O Sampaio Corrêa foi para cima, deu tudo que podia ter dado ali para tentar um empate, né, que para eles era um lucro, para a gente seria um resultado terrível, porque a gente chegou a abrir 2-0. E o saldo do Remo hoje na tabela, ele é muito ruim ainda, né? Apesar da gente ter vencido por 2-1, mas o saldo do Remo é muito ruim. Foi a primeira partida que o Remo conseguiu fazer mais de um gol no campeonato, né? O Remo não tinha conseguido fazer mais de um gol. Só você recapitular aí. Foi 2-1, a estreia em casa, a derrota em casa para o Volta Redonda. Depois perdeu por 3-1 para o Atlético, né, fora de casa. Depois foi derrotado por 1-0. Depois empatou, né? Quer dizer, ganhou do Floresta por 1-0, empatou em 0-0 e tomou 4-1 do Náutico. Então foi o primeiro jogo que o Clube do Remo conseguiu, de fato, fazer mais de um gol no adversário. Pro domingo agora, o Remo vai enfrentar um time
que com certeza, e a tabela demonstra isso, mas não só a tabela, mas o elenco é mais qualificado que o Sampaio. O Remo vai ter muito mais dificuldade para criar suas jogadas do que teve contra o Sampaio. O que eu quero ver do Remo, além da postura dentro de campo, é justamente um time mais vivo dentro de campo, né? Principalmente fisicamente, porque o Remo ele morreu, né, no jogo contra o Sampaio, ficou se defendendo, ficou apanhando, né? Apanhando, e aguentou até o final, ficou em pé e venceu, né, pelo número de pontos. É isso que a gente fala no boxe. Mas nesse jogo agora, contra o São Bernardo, o Remo não pode se dar o luxo de ficar se defendendo dentro de casa. Tem que jogar de maneira mais organizada, reter a bola. O Remo precisa ser um time que controla mais o jogo. Contra o São Bernardo, que é uma equipe que vai ser armada por contra-ataque pelo o Catalá, o Remo precisa ter essa postura dentro de casa. É um jogo que o Remo provavelmente vai ter o apoio de seu torcedor depois dessa vitória aí. E tem sim, a diretoria do Remo, junto com o marketing, tem que chamar o torcedor. Torcedor, o seu apoio agora vai ser fundamental. A nossa briga ainda é contra o rebaixamento, mas pode ser uma briga por G8, caso o Remo vença esse jogo contra o São Bernardo. Então, o seu apoio, torcedor, vai ser fundamental nesses dois próximos jogos. Dentro de campo, isso é isso que precisa mudar. Fora de campo, a diretoria do Remo precisa agir. O Remo é muito carente em algumas posições do campo. Lateral direita ainda. O Diogo Batista chegou agora, mas não fez uma boa partida, né? Não se mostrou um cara muito confiante. Espero que ele ganhe confiança a partir daí. O Vidal é um cara para ser dispensado, já era para ter sido dispensado e vocês continuaram com ele. Então vocês têm que ir no mercado atrás de um lateral direito. Não precisa trazer um cara encostado da Série B, não. Vai na Série D, que com certeza vocês vão achar um cara melhor que o Vidal. Não é muito difícil. Vamos lá, meio de campo. O Remo precisa de um volante, de um primeiro volante, né? De um volante que tenha a posse de bola, que consiga fazer essa bola girar. Eu já indiquei um aqui nesse canal, então não vou ficar sendo repetitivo, né? Ponta. O Remo precisa de um ponta, né? E precisa também de um centroavante, na minha opinião. Já que vocês não vão utilizar o Matheus Lucas, não vão utilizar o Canu, vão ficar assistindo com o Ribamar, também não sei o porquê, não sei eu queria muito saber o motivo. Aliás, eu queria muito ter acesso ao contrato do Ribamar. Porque se tem alguma cláusula lá que ele tem que jogar todo jogo, que ele tem que entrar todo jogo, se ele ganha por produtividade, eu queria saber muito, porque cara, não faz sentido nenhum ficar insistindo com esse cara. Esse cara já demonstrou várias vezes que não tem condições de vestir a camisa do Remo. Ele é muito pior que todos os atacantes que a gente tem aí. Todos. Todos. Pontas, meias, todos. Ele é muito pior, cara. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Esse cara é muito ruim. Ele não tem conserto. Não no Remo. Ele pode jogar bem no Rio Branco do Acre, no Floresta da Vida, mas no Remo ele não tem condição, gente. Não tem mais. Não tem que ficar insistindo nesse cara. Já que vocês não vão apostar no cara que chegou falando que a bola encostava nele era gol, no caso o Matheus Lucas, então vocês têm que ir atrás de um outro centroavante. Agora, as posições que o Remo de fato precisa para melhorar, principalmente, são dois volantes, dois meias, né, no caso, dois volantes e um lateral direito. Porque eu acho que o Raimar, ele consegue quebrar o galho ali na esquerda. Nessa formação, num 3-5-2, o Raimar, e vocês lembram? Pode pegar os vídeos aí. Eu defendi desde o início a formação 3-5-2. Pode pegar os vídeos aí. Eu falava muito do Natan. Quando o Natan jogava, eu falei, o Natan sofre muito defensivamente. O Raimar também. São dois laterais ofensivos. Por que o Remo não joga no 3-5-2? Dá até para utilizar o Ronald de ala nesse time do Remo. Caso o Raimar não tenha condições de jogo, dá para utilizar o Ronald. Você põe o Bruno Bispo ali como zagueiro na esquerda, você põe o João Nilson como zagueiro na direita e o Liger centralizado. Esses dois que eu citei aqui dando a cobertura pro Liger. O Liger sendo aquele cara mais do passe centralizado ali, achar um jogador em velocidade. A gente pode ter a volta do Pedro Vitor, pode ter a volta do Matheus Anjos. Então, assim, o time do Remo, na minha opinião, pra Série C, tem condições sim de buscar uma improvável, vou repetir mais uma vez a palavra, uma improvável classificação no G8. Porém, hoje, sem as peças que eu acabei de citar aqui de contratações, fica muito mais difícil. É uma barreira muito grande para o Remo pular aí, vencer essa barreira. Mas dá para a gente sonhar sim com uma possível classificação para o quadrangular final. Esperamos que o Remo tenha tal postura que eu estou falando aqui. Esperamos que o Remo
consiga, né, pelo menos umas 2 contratações nessa semana, para que o técnico tenha mais material para trabalhar, né? Que o Nasp recupere o Pedro Vitor, recupere aí o Matheus Anjos, que são 2 jogadores que bem fisicamente, eles podem ajudar bastante a gente, né? São 2 jogadores muito bons tecnicamente. Então dá para acreditar sim. Hoje, mais uma vez falando para vocês aqui, eu já expliquei aqui, fiz um vídeo aqui agora ó, de 10 minutos, explicando para vocês o meu ponto de vista sobre o time do Remo. Dá sim para buscar uma classificação, mas por enquanto a briga do Remo ainda é para somar os 22 pontos. Caso consiga êxito e vencer os 2 próximos jogos, o Remo volta para o campeonato e volta a brigar pelo G8. Porque recupera os pontos perdidos lá atrás, né, com 2 vitórias seguidas, seriam 3, né, porque venceu o Sampaio. Ficaria com 13 pontos no campeonato, ficaria muito próximo ali do G8, se não no G8, propriamente no G8. E quem sabe, né, não pode ser o início, um grande início aí do Rodrigo Santana, o que a gente espera. Rodrigo Santana, espero que você esteja cobrando essa diretoria. Não adianta só acreditar nos jogadores que estão aí. Esses jogadores aí jogaram um Parazão e foram muito mal no Parazão. Espero que você consiga extrair o máximo desses caras, mas o máximo desses caras não é o suficiente pra gente classificar, tá bom? Você precisa de peças aí, precisa de reforços, principalmente reforços aí pro meio de campo, pra volância, né? Contar com Curuá e João Afonso é complicado, são 2 jogadores muito ruins, são nível bem abaixo até mesmo da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, você precisa ter em mente que vai precisar de reforços se quiser brigar por um G8. Olha só o que eu tô falando, um G8, onde se classificam 8 equipes. E o Remo, hoje, ao meu ver, é muito complicado o Remo conseguir uma classificação. Mas, quem sabe, contratando aí, não precisa ser muito, precisa mudar um time inteiro. Olha o que eu falei aí, são 4, 5 jogadores que o Remo precisa contratar. Para agora. Depois, quando tiver brigando mais, né, lá em cima na tabela, vão aparecer oportunidades de contratações. Porque o jogador vai ver, pô, o Remo tá brigando pelo G8, pô. Vou pra lá, desclassifica pro G8, pro quadrangular, né? A gente pode até buscar um acesso, porque, meu amigo, a dificuldade é classificar no G8. Chegou no quadrangular, todo mundo tá igual, irmão. Todo mundo tá igual. Você vai ver as classificações aí, vai ter uma diferença pequena de pontos. Do terceiro pro quarto, do quarto pro quinto, do quinto pro sexto. Vai ser uma diferença pequena. A Série C, nesse formato, ela é assim. Ela é assim. Eu espero que o Remo tenha visão disso aí que eu tô falando agora e busque. Os problemas estão aí, eu apresentei os problemas, apresentei as soluções. Não são difíceis de resolver. Não são difíceis de resolver. Eu acho que o Rodrigo Santana, ele abriu um caminho, né? Ele mostrou aí o mapa da mina, ele mostrou o mapa do tesouro. E agora o Remo tem totais condições de buscar e se recuperar na competição. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.